Empreendedores, chegamos aqui ao segundo episódio do meu, do seu, do nosso podcast de Zero à Franquia. E hoje a minha convidada é uma batalhadora. Eu tenho uma pergunta para você. Será que você, recebendo um projeto, você conseguiria desenvolver 17 mil pedacinhos de peças de artesanato sem desistir? Pois é, isso faz parte da história da minha convidada de hoje. E eu quero trazer para você. E ela obtém tanto sucesso no trabalho dela que ela é a pessoa que iniciou esse grande projeto que está por trás dessa grande empresa que nós temos na América Latina hoje, que domina o mercado, que é a Giuliana Flores. Então, recebam hoje aqui comigo, no Zero à Franquia, a minha convidada, Roseli Gomes. Roseli, seja muito bem-vinda ao de Zero à Franquia. E eu estou muito feliz em receber você aqui hoje. E vejo que você trouxe companhia, não veio sozinha. Não, é isso? Bom, muito obrigada. Eu faço as suas minhas palavras. Eu também estou muito feliz, agradecida pelo convite. Já fiquei emocionada que cheguei e ganhei uma caneca maravilhosa com o meu logo. Que esse logo tem uma história muito linda que eu vou lhe falar sobre. Que bacana. E é única, exclusiva. Não foi confeccionada outra. Ai, que linda. Deus abençoa. Muito obrigada. Amém. E pelo convite de estar aqui, para mim é uma honra. É uma honra estar diante de um profissional onde eu acompanho há muito tempo, onde eu prezo muito pelo seu trabalho, te admiro demais, tenho muito respeito pela tua pessoa e você já me ajudou muito no Sem saber ali nos seus stories, ali você dirigindo no carro, eu acompanhando seus stories. Meu Deus, você é um profissional diferenciado. Obrigado. Você transmite muita confiança no que você faz. Enfim, você nos ajuda muito. Obrigado. E eu vim, sim, acompanhada hoje da minha rosa gigante. Hoje eu trouxe uma menor, eu faço maiores. Né? Você faz essa não é a maior de todas. Essa não é. Essa tem 55 centímetros. Eu consigo fazer até 80, 90 centímetros. Né? Porque o que te limita é o material, é isso? Foi o transporte. Tá bom. O transporte, porque eu ia trazer uma flor de organza de 80 centímetros por 1,80 m de altura. Nossa, 1,80 m. Ela ia ficar um espetáculo junto com essa, mas por conta do transporte, né, que eu vi de Uber, então eu não trouxe. Mas essa é o carro-chefe da minha marca. Do seu ateliê. Eu comecei exatamente com essa flor gigante. E nesse caule em espiral. Esse foi o meu primeiro trabalho em 2016, que eu desenvolvi com muita dificuldade, tá? Não com a tranquilidade que eu faço ela hoje. Que maravilha. Eu imagino que assim, esse mercado ele é gigante. Ele é. Temos hoje mais de 10 milhões de pessoas dedicadas ao artesanato no Brasil. Você sabia? Não sabia que era tanto. Você me fez estudar o seu mercado. Que coisa linda. Né? Então, é um mercado maravilhoso, maravilhoso. É um mercado hoje de 50 bilhões de reais por ano. Uau! Equivale a 2,8% a 3% do PIB. O mercado de artesanato está incluído hoje como economia criativa. Né? E ele se assemelha ao automobilismo. Olha isso. Uau! Só que no Brasil, as pessoas não valorizam como poderiam ou deveriam valorizar o artesanato. Exato. E aí, antes mesmo de eu pedir para você se apresentar, vou contar até uma história bem rápida. Num condomínio que eu morei uma época, fizeram uma feira de artesanato. E a minha mãe, preciso apresentar minha mãe para você. A minha mãe é uma artesã de mão cheia. Que linda! E eu me lembro da minha mãe, quando eu era criança, fazer flores. Ela fazia. Só que naquela época era com umas chapinhas quentes, aquecia aquilo, colocava no tecido, moldava. E ela fazia lindas flores. Ainda hoje ela faz. Né? E aí a minha esposa, a Michele, falou, vamos convidar a sua mãe para vir aqui expor os produtos. E aí levamos a minha mãe no condomínio lá para ela expor. E era interessante que as pessoas olhavam. E aí me lembro de um produto assim, que alguém olhou e falou, nossa, R$40? E foi tentar negociar. E aí a mãe que estava ao lado, e que era amiga do condomínio, virou para o filho e falou assim, não, isso daí a vovó faz. Ou seja, não vale isso, a vovó faz. Então, eu faço disso um resumo do que eu vejo desse mercado do artesanato, onde eu vejo muitas vezes o artesã
muito subjulgado, muito, né? E subestimado. É muito. Então, é algo que chama muita atenção. Sim. Mas falei demais para uma abertura. Quero agradecer a você por todos os louros que você rendeu a mim aqui. Amém. Faço das suas palavras minhas, admiro demais você. E você está aqui justamente porque criamos essa conexão lá atrás. Já já a gente fala como foi que nós nos conhecemos, sim. né? E foi na internet, olha que interessante. Exato. Esse mundo tão conectável nos verdade. conectou. Mas para dar início, eu gostaria que você falasse para mim e para o público, essa nossa audiência de empreendedores, que apesar de ser de zero a franquia, nós não trazemos só franqueados ou só empresas que têm franquia, mas todos aqueles empreendedores que estão no caminho e que um dia podem se decidir por isso. Exato. Então, nesse livro eu falo muito sobre isso também. Eu fico lisonjeada de estar participando. Que bacana. E então conte para nós, Roseli, para o empreendedor que está em casa, que muitas vezes é artesã ou está começando no artesanato, não obteve ainda tanto sucesso como você já conseguiu para atender grandes empresas. Fala, quem é a Roseli Gomes? Conte para nós. A Roseli Gomes é uma mulher simples, mas apaixonada pelo trabalho, apaixonada por arte. Eu valorizo muito tudo que a gente cria com as mãos. Você pega simples materiais e transforma em grandes decorações, muda cenários. Eu me recordo que a primeira flor que eu fiz, quando eu postei, eu tive 13 mil visualizações. Uau. Foi muito impactante. As pessoas falaram, porque assim, pelo porte. E é algo assim que é como você disse, sabe, Luciano? Infelizmente, a gente ainda tem que vencer esse preconceito sobre o artesanato, né? E eu sou aquela pessoa assim que eu acredito demais naquilo que eu faço. Eu amo o que eu faço e faço com excelência. E qualquer pessoa é capaz de alcançar esse sucesso e mais, e muito mais. Porque eu mesma daqui 10 anos eu me vejo uma artesã renomada, reconhecida, muito mais do que eu sou hoje. Hoje eu me considero assim, é uma gratidão que eu tenho a Deus pelo reconhecimento que eu estou tendo, pelo crescimento que eu estou tendo, por tudo que Deus está me trazendo, pelos projetos que eu já realizei e por muitos que eu ainda vou realizar. Não tenho dúvidas disso. E só para quem está em casa, a nossa audiência que está acompanhando, uma publicação que você fez de um trabalho que nós ainda vamos falar, rendeu mais de 800 mil visualizações. Exato. Nossa, que maravilha. Exato. Quanto tempo foi isso? Essas 800 mil foi uma semana, um dia, 2 dias? Só foi para ter ideia. Muito rápido. Foi muito rápido. Karina, foi em questão de quanto tempo para chegar? Uma semana, assim, foi muito rápido. Era algo assim que... E assim, foi... a minha ferramenta de trabalho maior é o Instagram, né? Sim. Agora que a Karina está... te assessorando, ela que exato, desenvolve. Então ela está mexendo em outras TikTok, essas coisas. Mas assim, ela me mandava, mãe, olha no TikTok. Eu falava, meu Deus, sabe? Então, assim, em uma semana ganhei muitos... Eu estou com mais de 7 mil seguidores. Sim. E foi através do Cachepô mesmo, que quando foi o lançamento, que o Clóvis e a Juliana Flores mandaram para a Virgínia, né, lá no SBT. Gente, eu fiquei extremamente emocionada. Nós vamos voltar nesse assunto aí. E foi muito rápido, assim, a repercussão do início desse projeto, porque assim, a Juliana Flores é uma referência para mim, sabe? Eu tenho muito amor e respeito por eles. Eu já gostava deles antes mesmo de fazer algum artesanato, sim, alguma arte para eles. Se você desenvolve rosas e flores, não tem como você não gostar do Juliana Flores. Eu vou até te relatar Não, você vai falar daqui a pouco sobre a Juliana Flores. Eu vou você falou sobre algo, você sim, rapidamente. Nós entendemos, então, quem é você. Certo. E eu já anotei aqui que você é apaixonada, a paixão move você. Exato. E que você coloca excelência no que você faz. Sim. Que são ingredientes do sucesso. Tá? Então, qual que é o meu papel aqui no podcast? Eu trago os empreendedores, nós batemos um papo e eu quero mostrar para o camarada que está em casa quais são os elementos, quais as características, os comportamentos que fizeram que pessoas, como você que está aqui na minha frente, tivessem tanto sucesso. Sim. Né? Porque quem está nos assistindo quer saber isso. Tá bom, ela artesã,
saiu, né, fora da curva, obteve um resultado fantástico e ainda tem muita coisa para colher que vem por aí. Mas o que ela fez? Como fez? Onde começou? Quais foram os ingredientes que a Roseli utilizou para que ela tivesse sucesso? Então, nós já vimos 2 aqui, a paixão e a excelência no que faz. Sim. Você me disse que você não abre mão disso. Não, né? eu não abro mão de qualidade, eu não abro mão de bons materiais. Perfeito. Eu não meço esforços para desenvolver um produto que vai ter durabilidade, que com certeza o meu cliente que comprar, eu tenho um cliente de 6 anos atrás que me manda mensagem. Maravilha. Minha rosa está intacta. Perfeito. Então, assim, mesmo que eu gaste mais, mas eu não abro mão dessa excelência no meu trabalho. Tá. É algo que eu cobro de mim mesma, é por mim. E o meu cliente é o que ele merece, o melhor que eu possa dar. Porque se ele busca o meu trabalho, ele vê graça nele. Sim. Então, eu quero entregar o melhor que eu puder. É isso aí. E a excelência vai do início, né? Desde a seleção do material Exato. até a embalagem. Exato. E algo mágico acontece na embalagem, né? Quando você coloca o produto na embalagem e você fecha, você é a última pessoa a vê-lo e o próximo é o seu cliente. Com certeza. Então, se eu coloco e aí a pétala dobrou um pouquinho, ainda assim eu fechei, eu já assumi que eu falhei na missão. Exato. Né? Então, é muito interessante que a excelência ela acompanha todas as etapas do processo e nós, como profissionais, independente da área, nós precisamos sempre estar atentos a isso, a excelência. Sim. Não é? Sim. Então, e o que é interessante, pegar até um outro gancho aqui, no Brasil, hoje, em muitos momentos, entregar a excelência virou um produto, uma proposta gourmetizada. Então, vou te dar alguns exemplos claros. Quando nós paramos, por exemplo, para tomar um simples café, e esse café está muito bem feito, gostoso, não está aguado, quem fez com carinho, nós parabenizamos, não é? Exato. Dentro do nosso trabalho, quando alguém faz algo muito bem feito, você também parabeniza. E as pessoas esperam isso. Quando você compra um chocolate, paga caro, e você tem ali um bom chocolate, você fala, nossa, que maravilha, que diferenciado. Mas tudo isso deveria ser o básico. Mas nós hoje vivemos numa economia que está tão acostumada a não entregar o seu trabalho ou o seu produto com excelência que quando ele vem, nós gourmetizamos. Entende? Entendo. E aí nós buscamos reconhecer essas pessoas, que tem que reconhecer sim, mas de uma maneira tão diferente, porque nós estamos acostumados com uma economia que não preza pela excelência, É verdade. não preza pela paixão naquilo que faz e que entrega. É verdade. Não é? Então, eu costumo dizer isso. Então, eu faço treinamento com muitas empresas. E aí você vê, os vendedores, eu sou vendedor também, né? E nós somos vaidosos, queremos o reconhecimento, mas tem gente que se você não der o tapinha nas costas, porque ele fez um bom trabalho, ele deixa de desenvolver. Meu Deus. E nós precisamos sim motivar as pessoas, mas sobretudo nós precisamos ter automotivação para entregar um bom trabalho, é ou não é? Exatamente. Então hoje até em alguns aspectos eu vejo isso dentro do mundo corporativo, onde os próprios colaboradores, alguns deles gourmetizam a entrega do seu trabalho. E, na realidade, quando eu entrego um trabalho com excelência, é a minha obrigação pela proposta colocada para você. Exatamente. Não é? Então, lindo você ter falado já em paixão, em excelência, né? Em não abrir mão disso, porque eu entendo que isso faz realmente muita diferença para todo o processo. Eu não abro mão dessa qualidade. E me fala uma coisa. Você falou sobre você, mas eu quero entender em que momento a Roseli entra no artesanato. Em que momento que isso começa na sua vida? Conta para nós a história, mas assim, pode colocar no detalhe, não tem problema. Ó, eu creio que Deus me formou artesã. Porque é desde a minha infância. É desde dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Eu era apaixonada por lápis de cor, canetinha. Eu amava a aula de educação artística. Era a minha matéria preferida. Podia ser diferente, né? E era uma matéria que minha nota era excelente. Eu sempre buscava algo diferenciado nas capas dos meus trabalhos. As pessoas, né, eu via os alunos escrever trabalho de ciências, eu não, eu colocava letra dupla, coloria, fazia degradê. Então, assim, desde da sala de aula eu já tinha esse cuidado por essa beleza. No dia a dia, aquela correria, eu comprava um caderno lindo com um monte de caneta, que na época era 4 cores, né? A verde, a azul, a preta e a vermelha. E eu usava, no começo,
meu caderno perfeito. Mas aí na correria do dia a dia, na sala de aula, ter que copiar tudo correndo, eu copiava correndo. Aí eu chegava a metade do caderno, eu falava, não, esse caderno não tá bom. Eu eu comprava outro caderno, passava tudo a limpo, porque para mim tinha que estar tudo muito bonitinho, tudo bem, coloridinho, organizado. E assim foi. Depois eu comecei com 15 anos, eu já fui trabalhar numa empresa, no escritório. A minha mesa era diferente da mesa de todas as meninas. Tinha lá um potinho lá com caneta colorida. Apesar de ser um escritório, eu era auxiliar de escritório, mas não tinha nada a ver com a profissão. Eu era assistente de cobrança. Mas não, para mim tinha que ser tudo muito bonitinho. Aí foi... E a arte sempre esteve em mim, né? Aí, com 20 anos, eu me casei. Parei de trabalhar para cuidar da minha casa, mas sempre mexendo com desenhos. Algo até que pode parecer bobo, mas para mim fazia uma diferença, me trazia uma alegria. Eu lembro meus móveis todos novinhos. Eu comprava revistas, né, na banca com figurinhas lindas, eu recortava. E todas as portas do meu armário de cozinha, quando eu abria, em cada uma tinha uma figurinha dentro. Meu marido falava, amor, eu falava, ai, fica bonitinho. Sim. E assim foi. Aí, depois, quando eu tive meus filhos, eu sempre mexia com arte. Sempre. E eu sempre, assim, eu nunca me acomodei. Eu sempre queria aprender. Na época, a gente comprava revistas, né? Sim. Eu comprava aquelas revistas de faça-festas, tirava aqueles moldes, pintava, e não gostava de pintar com lápis de cor, não. Comprava tinta acrílica, pincelzinho, passava com carbono por papel cartão branco, pintava com várias cores para fazer degradê, não só aquele azul, mas, sabe, para fazer aquele sombreado na calça, assim, daquele personagem. Recortava, colava no isopor. Aí tive meus filhos. Fazia painel na parede, onde era a cômoda da roupinha deles. Ah, olha aí. Fazia os convitinhos de aniversário. O interessante que eu fazia para mim, mas aí minhas cunhadas falou, o Lucas vai fazer aniversário, eu queria tanto que você fizesse os convitinhos dele, sabe, do Bob Esponja. Aí eu fazia tudo com um pintadinho, e era tudo muito artesanal. Sim. Então eu falo assim que o artesanato sempre esteve em mim. Meus filhos cresceram com a minha mesa repleta de isopor, tinta, canetinhas, glitter. E eles amavam, viu? Imagino, bem de berço. Karina, na escola, a Karina ainda era mais caprichosa do que eu. Uau. Karina, na escola, quando ia fazer as capas do trabalho dela, ela pintava com maquiagem. Olha só. Ficava aquela coisa delicada, sabe? Então, já passou de mãe para filha. O Tiago, meu filho, ele fazia desenho à mão livre. Ele olhava e fazia maior à mão livre. Então, assim, eu ficava encantada, porque eu falava, gente, que lindo, eles também, sabe? E você colocava eles para te ajudar? Não, eles ali pertinho de mim, e eles se interessavam, era natural. Não era uma coisa que eu falava, vem fazer esse desenho com a mãe. Não, era deles. E hoje ela fala, mãe, agradeço tanto. Hoje ela é maravilhosa, ela tem uma percepção de ver beleza, ela é fotógrafa, sabe? Ela tem percepção de ver beleza em detalhes que, às vezes, passa despercebido aos nossos olhos. Sim. E ela fala, mãe, agradeço tanto a Deus de eu ter crescido vendo você fazer arte. Ela, o Thiago, sempre meu esposo, foram admiradores, né, dessa arte em mim, dessa paixão por criar. Eu gosto muito de fazer algo e gosto de fazer bonito. Os filhos são os nossos espelhos, exato, né? Não tem como... eles não seguirem vocês. Exato, né? É a forma de sorrir, é a forma de andar, de se expressar, é aquilo que vê. Porque nós podemos falar 1000 palavras, né? Mas é o exemplo que vai arrastar. Com certeza. Então, eles viam isso em você como um estilo de vida. Exato. Né? E eu fico legal. Feliz de ter passado parabéns. isso para eles, sabe? Porque o artesanato, sabe, Luciano, ele é muito além
ele vai muito além do que renda. Ele gera uma renda, óbvio, né? Mas, assim, antes de gerar essa renda, ele traz uma satisfação pessoal, emocional. No caso, eu que faço, ele me conecta com as pessoas. Quando eu estou fazendo uma flor, você me encomenda um arranjo. Eu estou fazendo esse arranjo, eu não estou só fazendo arranjo. Eu estou todo o tempo pensando em fazer o melhor para você gostar, para corresponder à sua expectativa. Ali eu estou com energias boas, pensando em você, o meu cliente que me pediu, com carinho, querendo fazer o melhor por ele. E quando o produto chega no cliente, que você vê o sorriso nos olhos. Primeiro é os olhos que sorri. Porque a pessoa olha e fala, nossa, ficou muito mais bonito do que eu imaginei. Então, ali, o meu coração aquece. Está pago. Está pago. O melhor pagamento que você pode ter do seu cliente é a satisfação dele. Exato, porque eu trabalho todo o tempo. Eu não trabalho pensando, eu não estou modelando uma pétala pensando no que eu vou fazer amanhã. Eu estou modelando a pétala pensando na minha cliente que pediu aquele arranjo. Então, é algo assim que me conecta com as pessoas. Sim. E o interessante é que eu sinto isso de volta. Eu sinto, é uma troca, sabe? É uma troca de uma energia tão boa, porque eu acredito muito que nós somos movidos por energia. Sim. Eu ponho minha essência. Sim, imagina o quanto da sua energia está no seu trabalho quando você entrega. Exato. Desde quando uma pessoa chega para mim e fala, porque nem sempre o cliente chega para mim já com um projeto pronto. Eu quero exatamente assim. Eu quero um cenário, uma flor, eu quero fazer uma decoração de aniversário. É óbvio que eu pergunto se a pessoa tem uma inspiração, porque às vezes ela fala, ela já tem algo. Exato. Às vezes ela já tem algo programado e eu preciso saber, né? Mas muitas das vezes, a maioria das vezes, a pessoa não sabe. Eu não sei o que você me indica. Sim. Então, ali já começa todo um trabalho de eu parar tudo e pesquisar, e buscar, e montar. E eu mesma montar esse projeto, apresentar para a pessoa. Que maravilha. Então, assim, é um trabalho que começa desde quando o cliente fala, oi, tudo bem? Você sabe que é interessante que, ouvindo o que você está falando, eu tenho uma provocação para fazer para você. Não é? Porque você falou tanto sobre a sua emoção e seus olhos brilharam, lacrimejaram. Achei até que você já estava emocionado o suficiente para derramar essa lágrima. Tá? Então, a minha pergunta para você é, com todos os elementos que você colocou aqui agora, né? Essa paixão, essa entrega, o entender o cliente, o modelar cada pétala pensando na emoção do cliente, essa conexão de entregar algo que surpreenda ele e que não seja apenas um produto de um material, sei lá, um EVA. Algo. Não é isso. É outro, né? Então, a minha provocação para você, Roseli, você se enxerga como uma artesã ou como uma artista? Como uma artista. E você sabe dizer o porquê disso? Porque eu crio. Eu vou além de técnica. Tá. Assim, interessante você ter falado isso, porque a técnica é o que define especificamente o artesão. Exato. Né? Não que quem fala, eu sou artesã, eu esteja diminuindo e falando, não, você não é artista porque você vai na técnica. Não. A técnica ela é necessária. Para me montar uma rosa dessa, eu tenho que seguir uma técnica. Sim, mas é que o artesanato ele tem, em muitos momentos, uma barreira. Exato. Eu quero deixar você falar um pouquinho mais para falar qual que é essa barreira. Certo. Então, continue explicando sobre se sentir uma artista. E eu tenho certeza, e quem está ouvindo já sabe, que você é artesã. Só que você está num nível, hoje, de entrega, que eu também entendi que você é artista. Primeiro, já digo para você. Sim. Eu concordo. Eu quero só entender o porquê você vê dessa forma. Então, eu vejo dessa forma por isso, porque eu vou além da técnica. Porque eu posso pegar um vídeo, vou fazer essa rosa gigante. Eu pego um vídeo, eu acompanho passo a passo, eu vou conseguir desenvolver, né, essa peça. Mas é além disso.
não é só a técnica, é todo aquele cuidado, todo o capricho na parte. Por quê? Um exemplo. Na parte de fazer um acabamento, na parte de fazer um movimento na pétala. Você pode ver que não são todas iguais, tem umas que são um pouco mais abertas. Então, assim, se for técnica, todas seriam exatamente iguais. Sim. Moldadas da mesma maneira. É uma técnica. Você pega... Porque a peça de EVA, né, para quem não... muita gente entende, mas para quem não entende, a peça de EVA, ela é uma placa reta, sim, que você usa um condutor de calor. Eu uso soprador térmico, mas tem quem use a chapinha, tem quem use ferro, tem quem use um grill. Tá. Né? Vai o que a pessoa tiver, o que a pessoa tiver disponível, use. Até conseguir realmente comprar o certo, é o soprador térmico, que ele te dá muito mais agilidade, né? E a caloria dele é diferenciada pro EVA. Ele até trata o EVA. Ele colabora com a qualidade. Ele trata o EVA, porque o EVA, quando ele é aquecido, ele fecha os poros, né? Então, aquilo te dá uma resistência na peça, né? O ferro, se você não souber usar, ele pode queimar um pouquinho a peça. Mas dá para usar, sim. Tendo cuidado, dá para usar. Essa é a parte técnica. É a técnica. E a parte que eu falo que o artista é você olhar e você falar assim, não, está muito marcado. Vou dar mais suavidade nessa pétala. É aquecer novamente... Porque eu poderia colocar ali e falar, não, já tá feito, já fiz o biquinho aqui. Uhum. Mas eu falo, não, eu preciso de suavidade, ficou com marca do dedo, eu preciso segurar com mais suavidade. Então, quando eu falo artista, é isso, é ver além da técnica, sabe? É você olhar para a peça e você querer que ela tenha harmonia, que ela seja simétrica. Porque a natureza é simétrica. Exato. Então, e por isso que eu me julgo uma artista. E, assim, algo que eu gosto muito, eu prezo muito, eu nunca busco fácil. Ai, Roseli, eu quero uma flor. O que você pode... Me surpreenda. Eu amo essa rosa. Essa é a tradicional, é a padrão, né? Sim. Mas... eu quero uma rosa, me surpreenda. Eu vou fazer um modelo diferenciado de rosa. Eu vou fazer um miolo mais glamouroso, vou fazer pétalas maiores. Esse desafio move você? Muito. Eu amo desafios. Eu amo desafios. Eu lembro que um dia uma pessoa me contatou e falou, você faz orquídea gigante? Eu falei, nunca fiz, mas eu vou fazer. Que tamanho você quer? 3 metros de altura. Eu falei, uau! Eu falei, vou fazer. Essa é a cabeça do empreendedor. Eu falei, eu vou fazer. Aí meu marido olhou para mim, tipo, amor, eu falei, nós vamos fazer. Aí eu falei, qual a cor? Aí eu já imaginei uma orquídea branca, toda, né, toda branquinha. Aí eu falei, qual a cor? Ela, verde. Aí eu falei, verde? Aí ela me explicou o porquê. E ficou um espetáculo esse projeto. Era na Expo Center, da empresa Phelps. Era um lançamento de um produto vegano deles. E era gigante. 3 metros de altura. Uau, que belo 3 metros. E ela falou, você consegue? Eu falei, consigo. Aí eu olhei para o meu marido e falei, amor, e agora? Aí eu falei, mas nós vamos conseguir. Esse é o empreendedor. E ali, sabe, Luciano, eu tracei o molde a olho mesmo. Errei várias peças, tracei um molde e eu me dediquei na arte, porque é gigante mesmo, ela chegou a ter 80 centímetros cada pétala da orquídea. E o meu marido, ele falou assim, eu falei, você se concentra na estrutura, porque a gente vai precisar de uma boa estrutura para sustentar 9 orquídeas. Uau! Isso pesa. Pesa. Nossa, aí ela ficou exatamente com 3 metros de altura. Eu tenho uma foto que eu estou embaixo assim, eu falo, meu Deus, é enorme. E eu fiz. Encarou o desafio. Nós fizemos, meu marido desenvolveu uma estrutura maravilhosa e entregamos esse trabalho, eles levaram de caminhão, porque não tinha como ir desmontada, né? Então, foi inteira de caminhão, um caminhão enorme. E tá lá no meu Instagram. Parabéns. Esse trabalho da Phelps e, nossa, foi assim...
E depois disso, a pessoa que me contratou, que foi a final de cenografia, né? Depois, no outro ano, ela também me contratou para fazer mais uma orquídea, só que menor, para a Beauty Fair, né? Que também muito linda, está lá na entrada assim, da Beauty Fair, também está no meu perfil. E eu não meço esforços. Que maravilha. Isso que você traz para nós, de aceitar o desafio, de gostar de desafio, mostra o elemento da coragem. Muita. É preciso muita coragem para fazer o que você faz, para ser diferente, né? Então, muitos artesãos estão aí e, em muitos momentos, alguns podem ser que não tenham tido tanta coragem quanto você tem. Então, eu acho que essa é uma mensagem que você deixa... Muito importante. Para o empreendedor, para o artesão, né? Para artesãos, se joguem, façam, né? Acredite. Acredite e Acredite, porque meu marido, ele olhava para mim e falava, amor, eu falei, amor, se Deus trouxe até nós, porque Ele sabe que a gente tem capacidade para fazer. Sim, sim. E eu quero voltar um pouquinho só para fechar. Você falou sobre ser artista. E eu vejo isso em você. Eu tinha a dúvida se você estava mais voltada hoje para já na veia artística ou de artesã. Por isso eu perguntei para você. Né? E você trouxe elementos que, para mim, a minha definição passa a ser, de fato, de uma artista. Porque um elemento fundamental que você colocou foi a emoção. Eu posso fazer vários produtos, mas estou preocupado simplesmente em vender em escala para que isso traga resultado. Como você falou, né? Você tem uma margem que ela é menor, mas, ok. Então, eu faço, porque é o que eu sei fazer, mas a emoção, a preocupação com a emoção do outro, isso é o que está dentro do artista. O artista, ele trabalha e ele cria para emocionar. Exato. Ele também quer decorar, mas ele quer fazer peças exclusivas. Também, algo que é diferente. E você entrou num nicho de exclusividade, né? Então, você desenvolve peças que nós não temos aí. Quantas pessoas no Brasil tem que a gente pode encher essa mão que faz o que você faz? Né? É algo muito limitado. Então, eu acredito também que você, hoje, como artesã, esteja com os pés dentro da arte, assim, se enquadrando como uma artista mesmo, né? Entregando a emoção e não o produto. Sim. Então, essa eu acho que é a principal diferença entre o artesão e o artista. O artista, ele vai entregar a emoção, né? O carinho, esse brilho no olho seu. Eu vi que lacrimejou aí, você ficou toda emocionada eu fico. quando você falou na criação, né? E você já está envolvida com o seu cliente desde a criação. Exato. Esse é o artista. Não é? Que pega lá uma pedra, aquele cubo de gelo, e esculpe ali uma imagem, e assim vai. Aquele que pega o barro, que pega a madeira e que entrega uma obra de arte, onde tem ali a energia, o suor dele, mas, sobretudo, a busca pela emoção correta, né? Exato. Quem é digno dessa arte? Será que isso passa pela tua cabeça também, quando você cria sem um pedido específico, não é? Exato. Eu acho que isso é algo bem interessante para o processo. Exatamente. E algo até que eu queria até relatar aqui, que assim, as flores gigantes, né? Quando eu conheci flor gigante, quando nós entramos nesse mundo assim que a gente se apaixona e fala, eu vou fazer flor gigante, a gente começa a seguir vários artesãos do mesmo nicho. Em que ano foi isso? Que eu conheci as flores gigantes foi em 2016. Né? Por eu fazer várias modalidades de artesanato, porque assim, eu nunca me limitei vou fazer orquídea. Tá. Né? Então, assim, eu já tentei é a palavra, eu tentei de tudo, de todas as modalidades. Eu já fiz crochê, eu já fiz tricô, ponto cruz, vagonite. Eu fiz uma Barbie de ponto cruz de 20.200 pontos. Meu Deus do céu. Era maravilhosa. Eu comprava as revistas e, assim, aí tinha aquela rosa toda vermelha. Eu queria aquela rosa que tinha 4 tons de rosa. Tá. Para dar degradê. Era difícil. E assim, aí fiz ponto cruz, fiz pintura facial, fiz sabonete. Eu decoração com sabonete já pronto. Sim. Então, assim, e uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que eu nunca quis começar, porque as pessoas, assim, nada contra. Eu acho até que eu que talvez errava, mas as pessoas compram o básico do material, desenvolvem uma peça, vende e vai comprando mais material, correto? Sim. Eu não era assim.
eu falava, amor, eu quero fazer pintura facial. Eu estudava sobre, eu assistia vídeos e assim, aprendia, viu? Pela própria facilidade, desde criança, né? De mexer com artesanato. Eu lembro que eu pegava gibi, pegava o piu-piu, pequenininho, quadriculava, que eu aprendi lá na aula de educação artística, a aumentar desenho. Eu quadriculava quadrados de 1 centímetro e eu queria o piu-piu de 3 metros de altura, eu ia fazer os quadrados que me desse ele com 3 metros de altura e assim eu fazia. E hoje a gente tem tecnologia, hoje eu posso pegar um desenho e ir numa gráfica e falar, olha, aumenta para mim, mas eu ainda gosto do tradicional. Eu desenvolvi um projeto que ainda não foi lançado ainda, mas em breve vai ser lançado, né? Eu desenvolvi um projeto exatamente assim, que eu fiz o desenho lá numa folhinha de sulfite, quadriculei, fiz a altura de 1 metro que eu queria e fui de quadrinho em quadrinho aumentando. Eu poderia ter ido numa gráfica fazer, mas o prazer de fazer ai, olha isso. Você vê, esse é o lado artístico. Né? Eu poderia buscar uma escala de produtividade, mas o artista ele nunca quer escala. E até me otimizar tempo, correto? Sim, com eu vou lá na gráfica e falo, olha, eu quero essa imagem para 1 metro. Ele ia fazer, eu ia unir as folhas, mas não. E me otimizar tempo, e aí é uma coisa que eu preciso muito, tempo. Porque eu falo que eu precisaria ser 5 Roseli ou o dia ter 72 horas. Seria ótimo, né? Luciano, muita coisa, sabe? Muito detalhezinho, né? Muito. E muitas ideias, muitas coisas que eu quero estar fazendo, mas que eu vou fazer. A cabeça está cheia de projetos. Muito. Tem que escolher o que vai fazer. Exato. E como eu só concluindo, então, assim, a gente começa a seguir várias artesãs. E eu via essa mesma sensibilidade que eu tenho em algumas pessoas. Tem uma querida, uma amiga querida, que eu lembro quando ela me conheceu, que ela começou a me seguir, ela falou, Rose, quando eu vi a sua foto de perfil, que antes era uma foto com a flor vermelha, né, de cabelo chanelzinho, muitos anos atrás, ela falou que ela olhou, ela falou que ficou impactada, que ela falou, meu Deus, que formosura nessas pétalas. Ela falou que ela viu essência na flor, ela não viu técnica. E ela é uma artesã diferenciada, ela é de Natal, é a Raquel. Ela é de Natal, ela tem o mesmo compromisso. O mesmo carinho, exato, o mesmo compromisso, a mesma paixão, tanto quanto eu, sabe? E ela, inclusive, é uma das pessoas assim que foi uma das artesãs assim que mais era próxima de mim e falava, quando eu pensava em desistir, ela não. Então, você tem um potencial incrível. É isso. Ela é guerreira. Eu quero te perguntar sobre esse momento. O empreendedor passa por isso, né? Quero desistir, quero entender qual foi esse momento. Mas antes disso, para fechar, porque você comentou, você falou, olha, eu acreditava que tinha que fazer e tem que acreditar. E bem legal, porque eu vi um post seu uma vez e você postou lá dizendo o seguinte, comece acreditando que é possível. Como que é isso? Fala um pouco mais sobre isso. É porque assim, olha, quando você acredita, você dá poder a você mesma. Porque se eu falar, eu não vou conseguir fazer, não vai ter quem faça eu fazer. Se eu achar que eu não vou conseguir fazer, não vai acontecer. Mas nem que a pessoa pegue na minha mão, eu vou fazer. É isso. Sabe? Estou 100% com você. Então, assim, quando você fala, eu vou fazer... É difícil, não é fácil, Luciano. Mas o que é fácil? Fala para mim. O que é fácil que te entrega uma boa recompensa? Então, é isso. Não é? É exato. Então, assim, não é fácil, é o que eu lhe disse. Já perdi vários materiais. Luciano, eu acabei de fazer uma flor, eu olhei e falei, não. Eu amassei e joguei fora. Meu marido, meu Deus. Eu falei, não tem problema. Falei, não tem problema, não deu certo, é uma peça que eu fiz, eu não me agradei. Ele, mas está tão bonito. Eu falei, mas eu não me agradei. E a principal pessoa que tem que gostar é você. Eu não me agradei. Então, assim, e quando eu fiz a próxima, ficou do meu agrado. Eu falei, tá vendo como era possível? E se eu tivesse falado, assim tá bom, não vai ficar melhor do que isso. Então, tudo é possível. Porque tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Com certeza, é isso aí. Muito bem. Uma ótima mensagem essa que você passa. Eu também acredito que se você não tiver fé, não tiver crença de que é possível, mesmo que você não saiba fazer, vai ficar mais difícil, talvez impossível. Exato.
não é? Então, eu acho que essa mensagem que você deixou para o empreendedor, né? Se joga, vai, faz. Luciano, né? Eu ponho o pé, Deus põe o chão. É isso aí. Tem que ter essa crença, essa fé. E eu vejo que você é uma pessoa muito espiritualizada. E ele me honra. Você tem uma fé bem grande. Ele me honra, ele tem me honrado cada dia mais. E, assim, o que eu sou, a minha arte, não vem de mim. Sim. Vem de Deus. Eu te entendo muito bem. Vem de Deus. Então, tem pessoas que falam... quando eu era manicure, que também envolvia arte, porque começou unhas decoradas. Sim. Eu comprei 300 tintas, 300 pincel, assisti 50 vídeos, comprei 20 revistas e vou fazer unha decorada. Comecei com flor de bolinha. Daqui a pouco eu já estava fazendo flor de carga dupla, daqui a pouco eu já estava fazendo flor 3D. Sempre flor. Sempre esteve presente na sua vida. Sempre crescendo. E eu falava para as manicures, é fácil fazer. É fácil para você. Então. Eu falei, não, se você todo ser humano é capaz das mesmas coisas. Mas o que muda é acreditar. Sim. É você se dispor àquilo. Sim. Se você se dispor àquilo, você é capaz. Se você não tiver crença, quem vai crer por você? Exato. Né? Eu acho que o principal combustível para executar qualquer tarefa é acreditar que é possível. Exato. Mesmo sendo difícil, qualquer coisa assim. A minha caneca. Fique à vontade. Dá licença. E aí, depois de você estrear essa caneca, você vai falar para nós qual foi esse momento em que você pensou em desistir. E enquanto você pensa, enquanto você toma a sua água, eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer o patrocinador desse nosso episódio, que esteve conosco no episódio anterior, que eu já recomendo que você, empreendedor que está em casa, que você assista o episódio anterior, que é a Onigiri, a empresa Saborear. A Onigiri veio conosco, contou uma bela história. Eu vi, eu assisti. Você assistiu? Eu assisti. Foi maravilhosa. Inspiradora. Achei tão lindo pai e filho junto. E é uma família inteira juntas. Achei muito bonito. Né? O Juan é quem está o tempo inteiro ali ao lado do João no dia a dia dentro da fábrica. Não é? Mas, e a trajetória deles é uma trajetória de muito sucesso. Então, nossa família, nossos filhos nos conectaram. Que lindo isso. Estamos juntos, desenvolvendo um trabalho lindíssimo que só está começando. E eles já estão em mais de 700 pontos espalhados pelo Brasil. Eu vi, eu fiquei impressionada. Produzindo mais de 7 mil bolinhos de onigiri por dia. Eles falando, né, de ir para o Japão, eu vejo realmente eles... montando um negócio lá. Muito. Eu falei no podcast e eu ratifico aqui para você. Se eles disserem que vão fazer, eu acredito. Sim, eu vi isso neles, porque é o propósito de vida. Isso se chama propósito de vida. Que é o seu também. Exato. É o seu também. E isso eu descobri que esse é meu propósito de vida. E eu sou muito feliz por isso. Que maravilha. Eu sou muito grata a Deus por isso. Por hoje saber, né? Porque já tive realmente momentos de muitas dúvidas, de muito medo. Então, já comece a falar para nós quais foram esses medos e qual foi o momento em que você falou, eu vou desistir. E também já emenda dizendo para nós o seguinte, qual foi o motivo que não deixou com que você desistisse? Sim, assim, olha, eu sempre amei muito o que eu faço e acreditei. Sim, a gente tem isso dentro da gente. Mas eu sou uma pessoa assim, eu falo que eu sou muito eloquente, eu falo muito. E eu sou muito clara com as pessoas. Minha mãe às vezes fala, você se expõe muito. Eu falei, mas eu sou assim, né? Essa é a minha natureza. E eu tenho pessoas valiosas na minha vida que eu construí amizades firmes através de ser manicure, sabe? Sim, ali toda semana com a mesma pessoa. Da tua natureza. Eu tenho um carinho delas até hoje e o respeito delas. E a parte difícil, quando eu pensei em desistir, eu era manicure, então, assim, eu trabalhava como manicure e como artesã, né? É bem difícil, porque são dois nichos completamente diferentes. Eu vou colocar só um detalhezinho, só para você ter clareza do que estava acontecendo. Todo negócio, ele começa a maioria começa assim. Imagina que eu, por exemplo, num dado momento, eu trabalhava numa empresa, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos, porque viram a minha habilidade, eu acreditei em mim, comecei a estudar para isso, começaram a me contratar. E aí você faz isso onde? No seu tempo vago. Exato. Só que chega um momento que
começa a pesar, é o que você está colocando. Então, quando você põe, é muito difícil, mas entenda que para esse empreendedor que está em casa, ele passou pelo mesmo processo que você. Sim. Entende? Ele tem uma história, assim como você a sua, e num dado momento ele precisa fazer a transição como uma flor, vai desabrochar. Exato. Então, essa flor que desabrochava em você e que trazia dor dentro desse processo, não é? Ela já indicava para você ali, colocou a dúvida, colocou você naquele entroncamento. Falou, é para a esquerda ou para a direita? Falou, o que você quer fazer da vida, né? Na realidade, eu fui manicure 30 anos, né? Em 2016, quando eu comecei a fazer o artesanato, eu lembro que a minha primeira flor eu fiz com papel de folha de sulfite. Eu falei, eu vou fazer, se der certo, eu compro os papéis certos. Porque eu já tinha investido em tantas modalidades e não tinha dado certo, que eu ficava um pouco envergonhada com meu esposo, porque né, aquele negócio assim, ai, amor, vamos comprar tudo de novo, ele vai falar, ai, mas ele sempre te apoiar. Sabe o que é engraçado? Não dava certo, porque eu não sei, eu acho que é porque não era para ser mesmo, porque hoje é o processo, isso que tinha faz que parte. ser, né? Mas ele sempre me apoiava. Ele nunca falava, não, de novo, não. Ele falava, vamos lá, amor. Vamos lá, ele via junto comigo, a gente comprava tudo. E ele também queria comprar do melhor. Aí eu falava, tá bom, ele não leva isso aqui também. Leva isso aqui também, olha que bonito esse. E assim, quando eu pensei em desistir, foi por conta de o artesanato não ser valorizado. Eu ouvia muito assim, ninguém vive de artesanato. Ai, para de investir dinheiro no ateliê, ficar comprando, ficar gastando. Porque, como eu era muito clara, eu falava as coisas para as pessoas ao meu redor, no meu convívio. Então, assim, quando você se abre muito o seu pessoal, você também está dando liberdade para as pessoas opinar, óbvio, né? Só que, assim, o erro maior é que o que eu ouvia, eu levava para o coração. Sabe, eu acreditava no meu potencial, no meu trabalho, eu acreditava, gente. Eu falava, é muito top, porque eu fiz a minha primeira rosa gigante, vendo um vídeo russo, que eu não entendia nada do que a moça falava. Ela tinha materiais que eu não tinha acesso, como eu lhe disse. Hoje a gente tem acesso ao tubo PEX. Fala mais sobre esse tubo PEX, que eu achei fantástico. A primeira curiosidade, quando nós olhamos uma obra como essa, isso é um vergalhão, que material é esse que está dando estrutura para essa rosa? Então, hoje nós temos essa facilidade. Por quê? Porque depois de muitos anos, e isso eu lembro que eu e a Raquel, ela falava, Rose, que material é esse? Eu falava, Raquel, não sei, a gente procurava em tudo, como tudo. Colocava mangueira flexível, tudo, tubo flexível, nada aparecia para nós. Até que eu fiquei sabendo pela Jaqueline, uma artista maravilhosa, e ela trouxe. Porque naquela época, Luciano, quando uma ou outra artesã teve acesso, ela se calou. Ah, tá. Ela guardou. Guardou para ela. Era o diferencial dela. Ela guardou para ela. Né? Eu falo até porque era uma pessoa que era até um pouco próxima a mim, e a gente sempre falava, nossa, quando que a gente vai ter acesso? E ela teve. E ela postou e eu ainda falei, parabéns, que lindo que você conseguiu. E ali parou, sabe? Mas aí, como Deus é fiel, usou outra pessoa. A Jaqueline foi em rede social, falou, olha, gente, o tubo PEX. Eu até agradeci ela, falei, muito obrigada por passar isso para nós. Abriu isso para o mercado, para as artesãs. Hoje, todas as artesãs, né? Tem umas pessoas que ainda usam o cano de PVC, né? Às vezes até porque prefere trabalhar com ele, né? Ele fica muito mais rígido, né? Ele fica sem movimento. Ainda tem uma técnica que você aquece ele, mas é muito custoso, muito trabalhoso. E eu acho que vale muito a pena investir. É que também tem aquele porém, né, Luciano? Eu entendo que a situação financeira não é fácil. Mas também eu penso assim, tudo que eu investi não foi fácil para mim. Eu tive que fazer sacrifícios, abrir mão de muita coisa, me apertar muitas vezes para comprar material. É a vida do empreendedor. Sabe, para hoje eu ter o alicerce que eu construí até hoje. Sim. Né? E o tubo PEX, ele é um tubo flexível, você encontra ele com facilidade.
tem 2 fornecedores, tem no Mercado Livre, tem na Shopee, você coloca Tubopex, qualquer artesã tem acesso a ele. Que maravilha. Então, assim, ele é muito resistente, você pode ver que desde quando chegamos, eu vi a hora que você a rosa está, ela permanece aqui, ela vai numa festa, ela vai ficar aí. Perfeito. Então, assim, para transporte, para envio, é uma maravilha. Porque ele é todo dobrável, né? Ele tem essa facilidade ele de você... redondinho, depois a pessoa com facilidade, ela consegue moldar numa maneira, você vê que ele mesmo fez, ele colocou, né? E ficou perfeito. Não, então, esse tubo, ele assim, auxilia muito no trabalho. Muito né? bom, muito bom. E o momento de desistir? O momento de desistir era exatamente isso. Ouvir muito. Ninguém vive de artesanato. Quem é que vai comprar uma... A pessoa compra uma flor sua hoje para pôr na loja. Mês que vem ela não vai comprar outra flor. Onde ela vai pôr tanta flor? Sim. Tá todo mundo... O que dá hoje para... O que é rentável hoje é comida, porque ninguém fica sem comer. Sim. É fazer unha, é fazer cabelo. Então, isso me desmotivou muito. Eu tinha medo de trocar a manicure, que era ali o certo, por mergulhar de cabeça no artesanato e, mais uma vez, por mais que eu acreditasse no meu potencial, no meu trabalho, mas eu me permitia essa dúvida e esse medo. Tá. Posso te dar uma sugestão? Claro. Ainda ontem, é interessante o que você está falando, eu conversava no carro com a minha esposa, Michele, o Lázaro, meu filho de 10 anos. Tenho 2 filhos, né? O Lázaro e o Henrique. Eu vejo, eu acompanho vocês, uma família linda, abençoada. E o Lázaro trouxe um tema ontem dentro do carro para desenvolver alguma coisa. Eu falei, só que por enquanto não fala nada para ninguém. E ele é muito curioso, né? Aí, mas por quê, papai? Eu falei, não fale, porque se você falar sobre o seu projeto, os teus amigos podem duvidar do seu projeto. E aí, quando você fala algo que você ainda não fez, mas você tem a intenção de fazer, você dá ao outro a chance de interferir no teu projeto, de dar palpite. Você, na realidade, acaba até convidando sem saber. Exatamente. Porque aí acontece tudo que você... E os exemplos que eu dei para ele, e aí eu tive de abrir para explicar, para que ele de fato entenda, muitos deles você comentou aqui. Tipo, olha, é difícil, isso não dá para você, ou é ruim para o outro... Porque muitas vezes as pessoas nos medem pela régua delas. É verdade. Entende? Se ela não consegue, ela não faz. É verdade. Né? E isso é tão verdade que é interessante que isso está dentro de muitas pessoas. Quando eu vou fazer treinamento em empresas, e você chega e pega um vendedor, por exemplo, travado, fala, olha, esse aqui eu preciso trabalhá-lo direitinho porque esse é o que tem o ticket mais baixo na empresa. E em alguns momentos você detecta que como o produto tem um valor agregado maior, na crença do vendedor, se ele não consegue pagar pelo produto, se você senta aqui na frente, você tem a mesma dificuldade dele. E aí ele tem a dificuldade de dar o preço, que na realidade não é ele que vai pagar, é você, mas você entende que ele acaba fazendo um espelhamento que não é o correto. Exato, né? Exatamente. É interessante isso. Isso está dentro de muitas pessoas. E aí elas querem colocar essa limitação para nós. Então, quando você fala que você sofreu por isso tudo, é porque, sem saber, você acabou dando para essas pessoas a possibilidade de opinarem sobre o seu projeto. Exato. De posse dessa informação, a partir de agora você não fala mais. Agora você pega seus grandes projetos e você desenvolve. Sim, com Entende? certeza, com certeza. É assim que tem de ser. E eu falo, sabe, gente, não escute as pessoas. É óbvio que, às vezes, até familiares falam, ai, cuidado com isso, com aquilo, né? É louvável você ouvir, mas você filtrar, tá? Você ouvir e respeitar, mas é o que você pensa? É o que você acredita? Sabe? Que nem eu sou abençoada porque a minha família sempre me apoiou muito. Muito. Faz toda a diferença. Muito. Meu marido, meu filho, minha filha, eles sempre viram muita grandeza no meu trabalho. Falam, é orgulho mesmo, é orgulho. Karina, o Thiago fala, nossa, mãe, que flor bonita. Muito legal. Nossa. Chama a atenção de todo mundo. Meu chamou a atenção do mercado. E meu marido, ele é meu cartão de visita. Ah, é? Que bacana. Por quê? É porque, assim, ele é garçom, ele trabalha numa pizzaria. Aí ele chega no outro dia e fala, amor, a Silvana te seguiu? Eu falei, Silvana? Ele
Ele falou, é que eu falei de você ontem. Aí eu mostrei para ela, eu falei, olha o trabalho da minha esposa. Aí ela fala, nossa, mas sua esposa é bonita, hein? Aí ele fala, mas olha as flores da minha esposa. E ele, assim, ele é o meu... Seu comercial, tudo, né? Ele é. Bom, ele é meu sem tudo. o apoio da família, nós tudo. não é. Eu ele sei exatamente o que você está falando. Ele é meu braço direito, assim. Graças a Deus que me deu esses 2 filhos maravilhosos que eu tenho. Então, a minha família, assim, eles são o meu alicerce. Eu acredito muito que hoje eu ainda estou em pé, foi por conta de tanto amor, de tanto cuidado deles, sabe? De eles acreditar. Isso é maravilhoso. Sem a família, esquece, não vai. Sem um grande propósito, a família não avança. E você, então, falou de chamar a atenção das pessoas e o seu trabalho, que é feito com tanta excelência, tanto carinho, tanta paixão, com o apoio da família, né? Com tanta coragem que você teve para avançar, ele chamou a atenção não só das pessoas, mas como da maior empresa do setor. Exato. Né? Foi a Juliana Flores. A Juliana, ela é a maior empresa, do ecossistema de flores da América Latina, não é só do Brasil. É fantástico. O Clóvis, assim, é uma equipe toda, sabe? O Clóvis, assim, ele é um CEO mesmo daquela empresa, assim, ele faz acontecer e ele tem uma equipe que dá esse suporte para ele, sabe? Eu lembro quando eu vou te contar a história, como eu cheguei a Juliana Flores. Vamos lá. Eu trabalhava no salão e eu pegava um pedaço da Anchieta, né, para ir para o salão. E bem na saída onde eu saía da Anchieta, tinha um outdoor enorme, Juliana Flores. Eles fazem isso na cidade inteira, né? São bons. E eu olhava assim, eu falava, que coisa linda. Eles já eram uma referência para mim, em rosas. Eu observei em cúpulas, sabe? Aquelas cúpulas maravilhosas deles. Então, assim, eu já tinha essa admiração por eles, pela empresa, pelo trabalho deles, né? E pela garra deles, pela história do Clóvis, né? Sim. E aí eu sempre olhando. Aí um dia eu falei para o meu marido, um dia eu vou ter uma rosa minha na Juliana Flores. Aí ele, amor. Palavra tem poder, né? Ele, amor, eu falei, eu vou. Aí ali, olha, Luciano, eu acho que passou 2 semanas, eu falei, entrei no Google, peguei o e-mail deles. Falei, vou mandar um e-mail. Mandei um e-mail para eles. Eu falei, me apresentei, toda humilde, né? Eu me apresentei, falei, sou Roseli Gomes, sou artesã, eu faço rosas gigantes e se vocês tiverem loja física, eu creio que ficaria lindo uma rosa numa loja de vocês. Luciano, de 5 em 5 minutos eu abri aquele e-mail para ver se tinha resposta. E assim foi por 4 semanas. E eu falava, não foi. Mas aí eu peguei e descansei, descansei mesmo. Falei, não olhei mais o e-mail. E isso se passou 4 meses e eu estava no salão. Eu estava atendendo uma cliente, eu estava no salão, chegou uma mensagem no meu WhatsApp. Era a Carol. Aí ela, oi, eu sou a Carol, aqui da Juliana Flores, gostaria que você me fizesse um orçamento. Uau! Olha. Esse foi o momento. Olha, Luciano. Descreve o momento. Olha, Luciano, o chão abriu nos meus pés. Todo mundo olhou para mim e falou, o que aconteceu? Porque, assim, eu fiquei extasiada, assim, eu falei, gente... Aí todo mundo ficou, gente, o que aconteceu? O que foi? E eu comecei a chorar, e o que foi? Eu falei, não, gente, calma, é coisa boa. Eu falei, não aconteceu nada, é coisa boa. Aí, eles lá sabiam que eu tinha mandado o e-mail, tudo, né? Aí eu falei, gente, eu recebi um contato da Juliana Flores para fazer um orçamento. Aí todo mundo, nossa, Rô, que legal. E ali começou. Ali comecei, né? A gente alinhou direitinho o projeto, que eles precisavam de uma decoração impactante para o stand deles na Expo Center, né? E ali eu fiz. Aí a Carol ainda falou, tem como você trazer, né, uma rosa de amostra, né? O Clóvis quer ver. Eu falei, claro. Aí, assim, era outro modelo. Mas era vermelha, né? Era vermelha. Eu vi essa foto. Mas a minha primeira rosa, ela era outro molde. Então, assim, não era essa projeção de pétalas abrindo. Ela era um miolo mais para dentro. Mais fechado. E as pétalas iam abrindo, mas não tinha essa formosura. Aí ela falou assim, só que tem uma coisa. O Clóvis perguntou se tem como você fazer uma rosa assim, sabe assim...
com miolo, assim, como se ela estivesse florescendo. Eu falei, tem. Claro que tem. Você perguntou para a Roseli. Eu falei, tem sim, eu vou desenvolver esse molde. E ali eu desenvolvi o molde, né? Desenvolvi o molde, fiz a rosa, levei lá e ficou lá uma semana. Aí ela pegou, entrou em contato novamente, ela falou, olha, porque eles deixaram a rosa lá e todo mundo que passava, né, que trabalhava lá, falava, nossa, que linda. Eles são muito inteligentes. Nossa, eles são maravilhosos. Sim, para chegar onde chegaram, eu admiro muito essa trajetória do Clóvis. Eu também. Aí ela pegou, eu fiz o orçamento, ela falou que eram 8 rosas gigantes para o stand lá e 24 flores de papel color set, porque nós vamos fazer um painel com um banco para as pessoas sentar e tirar foto. Uau. Eu falei, perfeito, fechamos o projeto. E ali eu fiz, né? E com essa dificuldade, na época não tinha um Tubupex. Tá. E ela falou assim, só que a gente queria, assim, pedir mais uma coisa. Tem como você fazer 2 rosas em uma só? Aí eu falei, tem. Por quê? Porque ela queria que qualquer lado, né, lá no stand que a pessoa visse a rosa. Sim. E não as costas da rosa. Então, na mesma base, foram 4 bases gigantes e no total 8 rosas. Na mesma base, eu e meu marido, nós projetamos uma rosa para frente e uma rosa para trás. Com aquela dificuldade, não tínhamos o Tubupex, mas nós conseguimos fazer. E tá lá no meu... Nossa... Para mim foi assim um marco na minha história, sabe? Porque foi a realização de um sonho. Isso foi em que ano? Em 2018. 2 anos depois de você ter de fato iniciado. Em 2018 eu fiz o stand deles, né? E olha que interessante, que eu acho assim que é algo assim que para a gente artista, assim, para a gente que trabalha com arte, é o mais gratificante. Esses 2 outros trabalhos que eu relatei para você, da orquídea gigante, de 3 metros, sim, e da orquídea da Beauty Fair, foi uma indicação da Carol. Olha. A Carol me indicou para a final cenografia. Tá. Aí eu estava um dia no salão e a Mônica entrou em contato comigo. Ela falou, olha, a Carol te indicou, falou que o seu trabalho é muito bom, muito bonito. Aí foi que... Então, assim, é gratificante, Luciano. Gratificante. Você fez um trabalho muito bem feito, colocou ali o seu carinho, atendeu, superou a expectativa do cliente, entrou num hall de grandes empresas, sim, não é? E aí, com isso, já nasce algo que é fundamental para o empreendedor e para vendas, sim, que é o relacionamento. Exatamente. Você começou a mudar o nicho de relacionamento e aí, com isso, começaram a surgir grandes trabalhos. Exato. Né? Foi assim, foi gratificante, porque... Além, né, de fazer o projeto para eles, ainda ter esse carinho da Carol. Sim. Falar, olha, a Roseli faz. Tá. Entrei em contato com ela. E esse carinho foi tão grande que não parou por aí a parceria. Não. Então, vamos chegar ao ponto alto do nosso bate-papo aqui. Já entendemos quem é você, de onde você veio, a sua trajetória, as características que trouxeram você até aqui. E agora você está colhendo os frutos de todo esse investimento, exato, pessoal, dessa entrega, de quase ter desistido, né? Essa pesquisa por materiais no mercado, o que não é fácil. E aí vamos falar então para a nossa audiência sobre esse trabalho que foi assim uma coroa, né? Eu entendo, em tudo que você construiu até hoje, e junto da Juliana Flores, sim, né? Que foi esse cachepô. Conta, exato, um pouco dessa história. Como nasce isso? Onde a Juliana Flores insere você nesse trabalho? A Carol entrou em contato comigo e ela falou, Rô, a gente está pretendendo fazer, eles me fizeram um projeto, né, um esboço do cachepô gigante. E eu gostaria de saber se você poderia estar fazendo as rosas para o cachepô, né? Aí eu falei, claro, nossa, para mim vai ser um prazer, né? E aí eu fiz, me falou a medida que ela gostaria da rosa, pediu a amostra, né? Fiz a amostra, mandei para eles e foi aprovado. E aí nós fechamos essa parceria, né? Eu fiz as rosas do cachepô. E quando foi o lançamento desse cachepô na rua, eu ficava assim, sabe? Eu olhava assim, eu falava, meu Deus, o olhar das pessoas olhando para aquele trabalho. E, assim, eu sou muito grata a eles por ter acreditado, né, no meu trabalho e ter dado início
nesse projeto comigo, porque ali para mim só confirmava assim que tudo que eu tinha feito para eles até então, eles tinham gostado realmente, Sim, né? É a realização, né? Né? Então assim, e eu fiz sempre como eu faço, com muito amor. Eles sabem o carinho que eu tenho por eles. Maravilhoso. Né? Já relatei até para o Clóvis uma vez, numa mensagem que ele curtiu um story meu. Eu falei, que honra, né? Você me parabenizar. Ele falou, aí ele foi tão fofo. Ele falou assim, não, parabéns você pelo seu profissionalismo, né? Nossa, é gratificante, sabe? É gratificante. E quando saiu o cachepô que eles mandaram para a Virgínia, meu Deus! É aí que eu ia entrar, né? Foi assim, nossa, um divisor de águas. Não é? Muito. Que interessante. Tanto... Vale a pena não desistir e persistir, não é? Vale a pena. Porque se você trabalhar duro, você vai colher o resultado. Vale a pena. E assim, esse projeto que eles criaram é único. Não tem aqui no Brasil, não vi em lugar nenhum. São visionários. É único, assim. Então, eu sou muito agradecida mesmo por esse projeto, por ter participado dele, né? Por ter dado início a ele. Teve outros cachepôs, né? E esse último agora também de girassol, que o de girassol também fui eu que fiz, que foi depois do projeto lá do Fala shopping. Fala um pouco mais sobre esse do girassol. E eu vi você falando algo sobre a girassol. Você tem como que não é uma frase, mas algo sobre o girassol. Você deixa uma mensagem falando, então, seja luz. Vamos lá. Fale sobre isso. A Karina? Pode falar. É onde entra a questão que o girassol ele sempre vai buscar, né, a luz. Então, ele sempre vai se voltar para o sol. E essa é uma das partes mais bonitas dessa flor, né? Então, você realmente sempre brilhar e buscar o caminho da luz. Então, as pessoas precisam ser mais girassóis, é isso? É isso. Então, assim, sabe, essa união que faz essa beleza que você viu. Que maravilha, muito tanto bom. Que hoje, até a gente creio que vai falar sobre isso, hoje o ateliê não é só Roseli Gomes. Ele já foi só Roseli Gomes, era só eu, mas hoje não é mais. E hoje como que está o ateliê? Hoje eu vi que você reformou, ficou lindíssimo, parabéns. Minha arquiteta. Ficou linda, parabéns, linda. E assim, sobre o girassol, né? O girassol foi um projeto, só para finalizar, foi um projeto também que eles me pediram para desenvolver um girassol e eu fiz exclusivamente para eles e ficou maravilhoso. Eu vi também o trabalho do girassol, ficou maravilhoso. Lindo demais. E foi assim também algo assim, muitas pétalas, todas elas aramadas, aquele miolo maravilhoso. Deus, eu achei um desafio e eu vi você montando, né? Isso. E eu falei, meu Deus, que E assim, desafio. eu tive ajuda da minha família, todos eles me ajudaram, porque nesse projeto eu não trabalhei só. Desde o projeto do shopping, o projeto do shopping foi... Não. Eu vou perguntar sobre o shopping, eu quero entender, mas eu quero finalizar esse do girassol. E enquanto você bebe água, eu vou dar uma informação para você sobre o girassol. E essa eu aprendi na minha aula de biologia lá atrás, sobre o girassol. Vou compartilhar com vocês. Fala. Aqui. Ele gira buscando a luz, mas ele só faz esses movimentos enquanto ele é jovem, enquanto ele está crescendo. Quando adulto, ele se estabelece. Terminou o crescimento dele, ele fica virado para o leste, né? Apontado para o sol. Mas o que faz ele girar é porque o girassol tem um hormônio chamado auxina. E essa auxina, ela não se dá bem com o sol, com a luz. Então, ela foge sempre da luz. Então, quando ela, na realidade, ela vem a luz e ela sai da luz, ela vai se esconder na parte do girassol que não tem a luz. E aí, como ela é um hormônio, ela começa a desenvolver aquelas fibras. Com isso, ele cresce e ele vira para a luz. Que e ele lindo. cresce assim, indo para um lado e para o outro, porque esse hormônio foge toda vez que a luz chega. Ele vai para o outro lado. Nossa, que interessante. E aí ele desenvolve e vai. Só que quando ele atinge a idade adulta, aí ele já não, ele fica rígido e fica realmente voltado para a luz. Nossa, eu acho que interessante, eu não sabia. Depois pode pesquisar, é um hormônio chamado auxina. E eu acho o girassol assim uma flor assim majestosa. Majestosa, lindo, maravilhoso. Foi gratificante produzir, fazer. Acho que foi lindo.
Não só esse, quanto o outro dessas rosas vermelhas. Trabalho assim incrível. Eu vi lá Carlinhos Maia recebendo, Virgínia. E aí virou um grande negócio da Juliana Flores, né? Sim, sim. São muito inteligentes. Sim, nossa, eles assim... eu lembro que no começo eles ficaram tão felizes, né? Que é algo que você vê que não parou. Não é algo que estourou e parou. Não, ele continua fazendo sucesso, sim, sabe? E vai continuar. Todos os cachepôs deles, né? Porque eles estão com 5 cachepôs, né? Então, sim, assim, eu creio que... Vai chegar a 50. Eu creio. O que eu entendi é que ele está desenvolvendo cada vez mais essa capilaridade logística para poder entregar para o Brasil inteiro. Exatamente. Muito Daqui legal. a pouco 10 pessoas vai querer o cachepô no mesmo dia, não é? Então, e eles têm esse suporte, eles têm esse porte, né? Sim. Essa capacidade. Não tenho dúvidas. E todo o carinho para atender os clientes deles, né? Legal. Eu sou suspeita para falar da Juliana Flores. eu também. Eu sou apaixonada por eles. Clicou... Chegou, sorriu. É isso, né? Eu tive a honra de ganhar um arranjo deles. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Eu vi também você. Eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei muito emocionada. Então fala para nós, você hoje como está o seu ateliê? Era Roseli Gomes e agora? Então, antes eu trabalhava era só Roseli Gomes, né? Ateliê Roseli Gomes, por quê? Porque era eu que fazia tudo, né? Eu que fazia tudo mesmo. Hoje tá toda a minha família envolvida. Tá né? bom. Hoje eu tenho tanto que hoje, se qualquer projeto grandioso que chegar para mim, eu estou preparada para fazer. Eu já sempre me senti preparada. Agora mais ainda. Agora mais ainda. Por quê? Porque agora é a família. Sim. É a Karina que mexe, né, nessa parte de divulgação, de social media. Ela que mexe no Instagram. Ela tem uma sensibilidade para fotografar, para filmar, para ver, como eu lhe disse, ver detalhes que às vezes fogem despercebidos aos meus olhos até. E olha que eu gosto de que eu vejo bastante beleza nas coisas. É o meu filho que... Meu filho, assim, a parte que ele faz é aquela parte assim, tem 10 mil pétalas para você fazer. Eu tenho 2 meses de prazo, tem 10 mil pétalas. Quantas pétalas você faz por dia, mãe? Sim. Tanto. Então, você faz vai levar... o planejamento. Exato, essa é a palavra. Ele é aquele que faz o planejamento, sabe? Meu marido é o meu engenheiro. É surpreendente o que aquele homem faz. Ele faz com peças simples, madeira, ferro. Ele faz exatamente uma ferramenta que vai cortar 50 arames em 10 minutos do que eu cortaria 50 arames um por um no alicate. Olha a estrutura que você tem hoje. Você Exato. tem o seu engenheiro, tem o seu planejador, tem o seu marketing, tem a produção. Exato. E o Thiago ainda também vai muito naquela parte assim de eu vou comprar isso. Karina pergunta para o Thiago. Então, assim, essa união, sabe? Fantástico. Meu irmão também, ele auxiliou bastante, né? Eu contratei ele no projeto lá do shopping. Teve até uma amiga da Karina também que veio nos ajudar. Então, assim, é aquilo, sabe, Luciano, de você saber que você tem suporte, porque eu já tinha essa ousadia sozinha. Só que esse projeto foi um marco. Porque uniu a família. Vamos falar um pouco mais, então, sobre esse projeto. Nós estamos falando sobre um shopping em Salvador. Exato. Que contratou você. Exato. Para ajudá-los a decorar a árvore de Natal no final do ano passado. Isso. Muito bem. Foi uma decoração para natalina. Natalina. Então, fala quais foram as principais dificuldades desse projeto. Meu Deus. Desde o início foram muitas. Primeiro, era um material que eu nunca tinha trabalhado. Tá. Né? Primeiro, eles me pediram para me fazer uma ponticeia de EVA e uma rosa, que o projeto ia ser chamava Jardim Encantado. Tá. Né? Então, mexia com flores. Eu pensei, falei, perfeito, eu trabalho com EVA, perfeito. Fiz a amostra e assim, eles eram de longe, né? Eu não tinha acesso pessoal com eles, a gente falava com videochamada, né? E eu apresentei o projeto, falou, nossa, ficou lindo. Mas, assim, o cliente falou assim, tem como fazer de veludo? Eu falei, tem. Tem. Eu falei, na hora. Eu falei, tem sim. Vou desenvolver. Aí me deram o nome das flores, né? Que era para eu fazer.
que era a magnólia, a poncéia e a bico de papagaio. Não, perdão. E a zinnia. Pesquisei sobre as flores, tracei os moldes, né? Mediante as flores que eu pesquisei, tracei os moldes e, da mesma hora, me troquei e fui para a loja e fui comprar o tecido. Aí falei, e agora? Eu preciso encorpar esse tecido. Eu falei, só arame, porque as peças a gente consegue, que nem a organza. A organza é extremamente fina e maleável. Sim. Você arama ela permanece. O veludo não é assim. O veludo, ele é muito molinho, né? Então, eu falei, como que eu vou estruturar? Comecei a pesquisar muito sobre e não achei conteúdo, porque eu acho que não é uma modalidade, assim, não é tão usado, sabe? Não achei conteúdo. Aí eu peguei e falei, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito. Pensei na cola branca, comecei a usar cola branca, engomei todo o tecido com cola branca. Ficou resistente? Ficou, mas ela cedia com o tempo. Não chegou no ponto que você queria. Mesmo aramada, ela cedia com o tempo. Aí foi que a gente foi desenvolvendo, até mesmo juntamente com a empresa, né? A gente foi desenvolvendo técnicas para isso chegar na formosura que as flores chegaram. Então, eu consegui estruturar essas flores. Como a gente já disse, foi 17.200. Não, então só a pausa aí. Tá. Para estruturar todo o projeto, você precisou de 17.200 pétalas ou flores? Como? Pétalas, porque foram, no total, foi 750 flores. Tá. E aí, meu Deus, isso em 2 meses? 2 meses e 2 semanas. E no início do projeto, você já entendeu que o prazo era suficiente ou não? Entendi. Entendi que eu ia... que, assim, era bem apertado o prazo, né? Porque a gente precisa... Fica muito assim, a gente precisa de 3 pessoas. Eu, no caso, artesã, fiz a minha parte. A empresa que me contratou dependia do bater o martelo da contratante. Da qualidade, né? E tal, né? Então, assim, era um processo, por isso que, infelizmente, foi só 2 meses e meio, mas que foi perfeito. Porque deu tudo certo, entregamos lindo, no prazo, né? certinho. Foi tudo muito organizado, uma empresa muito organizada. Nossa, eu amei trabalhar para eles, né? Eu amei mesmo. Eles super atenciosos, o que eu precisava, qualquer coisa que eu precisava, eles estavam sempre atentos a fazer o melhor para me ajudar a eu entregar um trabalho com excelência, né? Uma parceria. Exato, foi uma parceria muito valiosa. E nós tivemos 2 meses e meio, e assim, aí foi quando o Tiago fez esse planejamento. Ele falou, olha, você tem tantos dias para aramar, você tem tantos dias para montar as flores e depois embalar, porque assim, elas... eram 750 flores, 3 modelos e 2 medidas de cada modelo. Uau! Então, exigiu muita atenção. Muita. Não poderia misturar nada, pétalas nenhuma, porque senão eu me perdia. Então, assim, eram flores diferentes e, quando era a mesma flor, eram 2 medidas diferentes, né? E cada uma precisava ser... embalada individual, né? Deus. Individual. Aí, assim, por quê? Porque é uma empresa grande e ia para as pessoas que ia fazer, né, a montagem da decoração. Tanto da árvore de Natal quanto todo o entorno, né? Exato, e para eles ainda levarem lá para Salvador, né? Sim. Colocar nos caminhões e levarem para Salvador. Então, eu pensei, quem me contratou sabe quais são as flores. Falei, mas não é ela que vai montar, com certeza é a equipe dela. Então, quando eu fui fazer essas embalagens, eu ainda pensei, eu fiz o que eu fiz. Eu peguei etiquetas, escrevi o nome da flor e o tamanho, para facilitar. Na hora da montagem, as pessoas falavam, essa é qual? Essa é qual? Não, essa aqui é a zinha. Identificou. Essa aqui é a zinha de 40 centímetros. Perfeito. Esse é o trabalho bem feito. Nossa, assim, foi outro trabalho gratificante para mim, porque eu agradeci muito, né, a pessoa que me contratou, agradeci a ela e
pela oportunidade, porque ela realizou um sonho. Meu sonho era decorar um shopping. Olha, ela nem sabia. Não. Que maravilha, olha só. Zerou o game. Quando eu saía do salão, eu trabalhava ali no Domo, né, ali na Pereira Barreto, e eu passava dentro do Shopping Metrópole. Toda vez que eu saía do salão, quando eu ia entrando no shopping, eu falava, eu quero decorar esse shopping. Eu entrava, eu via minhas flores naquele shopping. Eu entrava assim, às vezes tinha um lugar vago, eu falava, nossa, aqui dava uma exposição linda. Eu via as minhas flores no shopping. Então, o meu sonho era decorar um shopping. Uau. E eu falava para a Karina, Karina, eu preciso fazer uma exposição em um shopping. Aí, foi quando chegou essa proposta de fazer. Nossa, Luciano, olha, quando eu tive a oportunidade de ver as minhas flores no shopping, naquele shopping, eu só conseguia agradecer a Deus. A minha família, porque sem eles nada teria sido possível. Que maravilha. Eu sozinha jamais ia conseguir no tempo que eu tinha, jamais. E assim foi uma parceria, assim foi uma união, foi tão prazeroso, foi tão difícil. Quando a gente faz o que gosta, é prazeroso, foi tão difícil, foi exaustivo. Teve dias de eu precisar passar a noite acordada e o Tiago falar, mãe, vai dormir que agora eu pego. Sabe? E eu falar, então tá. Eu ia dormir e ele pegar o meu posto ali. Né? A Karina, tudo, meu marido, enfim. E ver aquele projeto perfeito. E o mais importante, não é o projeto feito. O mais importante é que aquele projeto ficou mais de 30 dias naquele shopping. Não caiu uma flor. Ah, que maravilha. De 17 metros de altura. Não desmontou uma flor. Não danificou uma flor. Parabéns. Porque nós não fizemos somente a flor. É aquilo que eu te falo. É a estrutura, é o capricho, é o cuidado, é o pensar no depois. Né? Sim. Não é só fazer, entregar e receber. Não, é eu ver que eu cumpri, que Deus me honrou. Que Deus maravilha. Nos honrou, na realidade, né? Então, assim, nossa, foi mais um presente de Deus. Parabéns. Deus, ele é muito generoso. Ele é generoso, misericordioso. Ele tem me presenteado cada dia mais. Eu sou muito feliz, porque eu vivo rodeada de flores. Hoje eu trabalho no que eu amo. Eu amo manicure, eu amo fazer unha, eu amo cuidar. Eu falei essa semana, eu falei, Deus, eu nasci para servir. Porque é esse o prazer que eu tenho. Eu falei no podcast passado que quando você serve, quem mais ganha é você. Exato, sempre ganhei. Então, sempre ganhei. Maravilhoso. Sempre. Então, olha, resumindo um pouquinho essa trajetória, né? Começou com muita coragem, passou pela dificuldade que todos passaram e passam, né? Pensou em desistir, mas tem muita coragem, preza por excelência, paixão, tem família, que é a base, o lado espiritual desenvolvido, um grande propósito. Não tem quem pare uma pessoa assim. Amém. Entende? Então, assim, tudo que você já realizou me traz uma pergunta agora para você. Você acha que você já fez o maior trabalho da sua vida? Ainda não. Ainda não. Não. Eu imagino. Essa era a resposta que eu queria ouvir. Eu estou começando. É isso aí. Então, olha só, para nós caminharmos para o final, e eu falei no início para você que eu também acho que você ainda não desenvolveu o maior trabalho. Eu ainda acho que você vai fazer o maior trabalho. Mas acho também que num mercado de 50 bilhões de faturamento ano, com 10 milhões de artesãos no Brasil, quantas Roselis nós temos? Não é? Não temos tantas. Mas eu tenho certeza que existem milhares e 77% desse público artesão são mulheres. Sim. Tá? 77%, essa é a estatística. Muitas dessas mulheres e também desses homens artesãos precisam e querem aprender com a Roseli. E o bacana de nós colecionarmos a experiência ao longo da vida é justamente esse. Que chega um dado momento que nós podemos dar essa contribuição. Sim. Passar para as pessoas aquilo que nós aprendemos. Não é? Sim. Então, hoje, nós vivemos muito uma economia que não só essa sua, a economia criativa, mas como a economia da educação através do infoproduto. E lá atrás, quando nós nos conectamos,
Eu perguntei para você, eu falei, por que você não dá aula sobre isso? Eu lembro. E aí você falou, meu Deus, fala mais. Qual é o caminho? Não é? Eu lembro. Então, eu tenho certeza que esse é um caminho que você precisa trilhar. Amém. Precisa, porque eu entendo que está dentro do seu propósito e eu acredito que você vai ensinar as pessoas com todo o carinho. Sim. E pela variedade do que eu vejo de produtos que você desenvolve, eu entendo que nesse futuro, quando você estiver se estruturando para dar mais um passo, cabe também uma loja física. Sim. Porque eu vi que você faz painéis, faz as rosas gigantes, você faz arranjos belíssimos que você combina com outros produtos, com chocolate, com bebidas. E ali eu vi que você tem um leque tão grande, um portfólio tão bonito de produtos que cabe uma loja. Amém. Então, pense nisso, mas sobretudo na aula. Você precisa entrar para o infoproduto. Sim. E eu tenho certeza que vai ser uma grande fonte de receita para a Roseli. Mas, por outro lado, o que é mais gostoso é o que eu estou fazendo aqui também. Sim. É levar mais informações. Informações ricas, maravilhosas, para que outras pessoas com o mesmo propósito que você, mas talvez com nem tanta informação, como, por exemplo, o direcionamento de um tubo como esse. Exato. Que você pode dar. Uma orientação de como dobrar essa pétala, como fazer aquele biquinho para que ela seja mais natural. Isso é um dom que você tem, é a sua forma de fazer, mas que eu tenho certeza que milhares de outras pessoas ainda não chegaram lá. E com um vídeo seu de 2, 3, 5, 10, 15 minutos, essas pessoas podem dar um salto na vida. E a pergunta... Você acredita que o que você faz e aquilo que você pode ensinar hoje, com a experiência que você tem, pode transformar vidas? Acredito. Então não deixa passar. Eu acredito porque eu vou até lhe dizer algo. Eu me considero assim uma pessoa, uma artesã, uma artista capacitada. Eu assisto um vídeo e eu consigo, né? Através daquele vídeo ali no gratuito, fazer grandes coisas. Mas eu valorizo demais também pessoas que... Eu tenho uma professora maravilhosa de orquídea, e a Josiara, para mim, ela é uma referência. Que bom. Sabe? Porque é isso que eu vejo nela, é isso que tem dentro de mim. Ela é uma professora, eu vou ter que falar dela, não tem como não falar dela. Ela é uma pessoa que ela não passa só conhecimento porque ela quer ganhar aquele dinheiro do curso. Sim. Ela se preocupa, ela te dá toda a assistência, ela se preocupa, ela quer que você cresça. Perfeito. Você faz um trabalho, manda para ela, olha, tá vendo aqui? Então, ela tem aquele olhar, sabe? Da experiência, de quem sabe fazer. E ela passa isso com tanto amor. E ela ainda é motivadora. Ela não dá só o curso. Ela não... Luciano, eu tive várias fases de querer desistir. Sim. Várias fases de falar, não vou fazer mais isso. Aí eu fiz cursos de reflexologia, spa dos pés, na área de alongamento de unha, tudo que você imaginar. Eu falei, não, vou ficar só no nicho profissional de manicure e de reflexologia. Que eu também amava fazer reflexologia, porque é um tratar, é um cuidar, é maravilhoso. Sim. Mas ela me mostrava que... aí teve uma vez que eu estava muito triste, foi um acontecido naquele dia, aquele dia eu falei, a partir de hoje eu não quero mais. Não quero mais ser artesã, vou vender meus materiais. Eu tinha muitas ferramentas que eu comprava de tudo. Eu falei, vou vender meu material. E aí apareceu uma live ao vivo, que ela dá aulas lives ao vivo, ela dá cursos, mas ela também dá muito conteúdo no gratuito, para quem não tem condições, né? E eu lembro até hoje que eu comecei a assistir essa live dela. E eu estava bem desmotivada. Eu tinha entrado no Instagram que eu ia apagar tudo, sabe? Porque não tem como a gente tirar conta, mas eu ia remover tudo, eu ia apagar tudo. E eu entrei. Aí, quando eu entrei, estava a live dela, e eu assisti a live dela. Ela estava ensinando a fazer a chuva de ouro. Olha o nome, chuva de ouro. É uma orquídea que chama chuva de ouro, linda. E aquela live, ela começou a falar, não desista. Enfim, resumindo, ela falou muita coisa. Eu me arrepiava inteira, eu chorei. Meu Deus,
Eu falo até hoje. Foi o ponto de virada. Eu falo, Jô, aquele dia Deus usou tua boca. E a partir daquele momento eu falei, eu não vou parar mais. A Raquel já falava, a Raquel nunca deixou de desistir. Eu falava, Raquel, eu vou desistir. Ela, não, você não vai, suas flores é maravilhosa, tem formosura, tem delicadeza, tem sua essência, não vai. Então. E aquele dia eu falei não. E a partir daquele momento, foi quando eu comecei a investir mais e mais no meu ateliê. Aí tinha muito essa luta, ser manicure ou ir para o ateliê. Aí foi quando... Mas era um propósito de Deus. Foi 9 anos. Foi 9 anos. Esse jogo duplo. Foi 9 anos para eu conseguir. Eu fiquei 12 anos nesse salão. Então, foi 9 anos para eu tomar a decisão. E o projeto de Cotia, o projeto do shopping falou, é agora. Porque... era. Porque eu trabalhei de domingo a domingo. Eu não ia ter tempo de me ausentar 1 segundo do meu ateliê. E foi quando eu falei, Deus me trouxe um projeto grandioso. Eu falei, eu vou falar, não vou, eu vou continuar sendo manicure. Eu fui agraciada por 29 anos sendo manicure. Eu conheci pessoas maravilhosas, eu tive momentos ricos, eu tive momentos de transformar a vida de pessoas através de tirar uma cutícula. Olha aí. Pessoas que chegou para mim super depressivas, super tristes, e ali saía sorrindo, me abraçando. Que maravilha. Sabe? Então, assim, era uma troca. Às vezes eu não estava bem, a pessoa, era uma troca. Então, eu falei, eu já fui agraciada esse tempo todo. Eu falei, eu posso deixar de ser manicure, sabe? E eu tenho uma gratidão por esse tempo que eu fui manicure. Foi uma fase. Agradeço, sou grata demais. Eu tenho lembranças maravilhosas. Eu tenho muito mais do que agradecer do que eu questionar. Sim. Só que agora é o meu momento de florir. É isso daí. E lindo o que você colocou, porque você viu a live de alguém que hoje já vende o conhecimento dela. Sim. E você não desistiu. Sim. Né? Então, é isso que eu entendo que você hoje deve devolver para essas pessoas. Exato, e é isso que eu quero fazer. O que ela fez por mim também. É isso. O que ela faz por nós, alunos, né? Porque ela é professora de muitos alunos e ela não deixa ninguém desistir. Esse é o ponto. Então, eu acho que esse é o teu espaço. Você tem que ser essa protagonista, desenvolver esse movimento dentro do artesanato para que muitas pessoas possam florir, desabrochar, assim como você. Eu recebo. Não é? Eu recebo. Que maravilha. Esse nosso papo foi muito bom, adorei o papo. E eu gostaria muito que você deixasse para esse artesão, para esse empreendedor, para toda a audiência que está aqui nos acompanhando, uma mensagem. Não é? Sim. Então, eu não vou nem induzir, eu quero que você diga que mensagem é essa. Olha, Luciano, independente do nicho, né? Independente do nicho, porque tudo que você se propõe a fazer com amor e com o propósito de fazer o melhor para a outra pessoa, para o seu cliente, independente do nicho, né? Então, assim, acredite sempre em você. Desafios vai ter, obstáculos vão ter. Eu tive vários obstáculos, mas todos eles foram degraus que serviram para eu chegar até onde eu estou. E eu ainda me vejo... Sério, gente, eu me vejo... Olha, Luciano, eu vejo o meu ateliê... Hoje, meu ateliê é um cômodo da minha casa, reformado pela minha filha. Ela falou, mãe, vamos... E ficou lindo. Descansa um pouco, você trabalhou bastante, vamos dar uma reformada no seu ateliê. Eu falei, faz o que você quiser. Ela cuidou de todos os detalhes, até mesmo, sabe... vestimenta, ela cuidou de todos os detalhes. Então, assim, nunca desista. Acredita em você. Por mais que, às vezes, as pessoas não entendam, mas é que as pessoas não estão alinhadas com o seu propósito, né? Mas o que Deus colocar nas tuas mãos para fazer, faça com maestria, faça com responsabilidade, faça com amor, faça pelo outro, não somente por você, né? Pense como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de receber o produto. E é isso, gente. É fé em Deus e acreditar demais em você, porque você é capaz. É isso aí. Foi a frase que você colocou lá, né? Já comece acreditando. Comece acreditando. Mas muito bem, Roseli, eu quero agradecer demais pela sua participação, pela sua contribuição. Tenho certeza e rezo para que esse vídeo alcance milhares, milhões
de pessoas para assim que elas seja. possam ser transformadas por essa energia, esse amor, esse carinho. Ficou tão claro aqui que você coloca no seu trabalho. Amém, Luciano. Né? Quando nós fazemos o que amamos e com tanto carinho, né? E com a família dando base, não tem quem nos pare. É verdade, tá? isso. Eu falo que não dá mais para voltar atrás. E eu não. Primeiro que eu não quero voltar atrás. É isso. Né? E eu cheguei num nível que não dá mais para voltar atrás. É só adiante. É só crescer cada vez mais e é isso. E eu quero te agradecer mais uma vez. Como eu disse, nós nos conhecemos através... Eu vi um vídeo seu, eu falei, que profissional maravilhoso. Eu lembro um dia que eu estava numa luta para fazer um orçamento. Olha só. E você fez um story sobre precificação. E aquele dia eu consegui desenvolver um orçamento. Ah, que legal. Nessa época, eu era influencer do Sebrae. É isso, né? Isso, isso. Legal. E a partir daquele, eu falei, meu Deus do céu. E assim, todas as dicas, tudo, todo o seu conteúdo, o seu profissionalismo. Obrigado. Sabe? É enriquecedor. É o que nós precisamos. Então, assim, parabéns pelo seu grande trabalho também. Obrigado. E eu me sinto honrada de estar aqui na sua presença. Você fez por merecer. Amém. Não é? Obrigada, que querido. Maravilha. E eu fico feliz, e esse é o meu propósito. Impactar muitos outros empreendedores. E vai. Né? vai. E eu recebo muitos relatos, muitos depoimentos assim, maravilhosos que me alegram demais. Assim como você falando. Sim. Eu precisava fazer um orçamento, aquilo era importante para você. Você tinha uma trava e com uma dica simples ali, muitas vezes, assim como é simples para você dobrar uma pétala como essa, quem recebeu foi lá e conseguiu dar continuidade num trabalho, né? Exato. Então, esse é o objetivo. Fico muito feliz. Amém. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, foi uma honra. Quando você me convidou, meu coração... Eu não pensei, eu falei, eu não pensei duas vezes. Que maravilha. Não tive dúvidas em nenhum momento. Obrigado. Em outro momento você volta. Vou dar um tempo para você continuar se desenvolvendo, inspirando pessoas. Volto e aí quero que você volte para a gente falar sobre os conquistas, próximos passos. Mais presentes que Deus ainda vai me dar. Que maravilha. Eu volto, sim. Muito obrigada, Luciano. Imagina. Muito obrigada pela minha caneca linda. Vou guardar com muito carinho. Vai ficar lá na minha mesa, no meu ateliê. Você vai ver nos meus stories. É isso aí. Minha caneca muito linda. Bem. Obrigada, viu, Olha querido? Só. Sucesso para você cada vez mais. Muito obrigado. E que você também alcance muitas vidas. Amém. Como Esse alcançou é a minha e de muitas pessoas. É isso. Muito bem. Então, quero já finalizar aqui agradecendo novamente a Onigiri, que pôde patrocinar para nós. É uma parceira, a Onigiri, você sabe, nos meus treinamentos, está sempre lá, distribui os onigiris para todos os presentes e é um ponto alto assim do negócio. Deu até água na boca. Então, João, um grande abraço. Juan, muitíssimo obrigado. E para você, empreendedor, que acompanhou até aqui, você pode ver que bela história tem para contar uma empreendedora que começou com todas as dificuldades que você também tem, né? Todos os desafios, também passou por apuros, derramou lágrimas, em algum momento derramou sangue também, não é? Fez suas pesquisas, foi buscar ali o apoio da família e com a coragem que ela tem e um grande propósito, alcançou imensos resultados, mas disse para nós que está só começando e eu acredito nela. Mas é isso, obrigado pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, compartilhe o vídeo com um amigo, coloca o seu joinha aí, faz um comentário, isso ajuda a distribuir para mais empreendedores. Vamos fazer a corrente do bem. É isso não é? mesmo, então vamos finalizar com um brinde aqui. Sucesso a vocês. Luciana. Amém. Um grande abraço. Amém.